Nesta aula vamos falar acerca da percentagem mássica, fórmulas empíricas e fórmulas moleculares. Vamos começar por falar das fórmulas empíricas. Elas dizem-nos o número relativo de átomos de cada elemento num composto. Vamos falar, por exemplo, da glicose, cuja fórmula empírica é esta, CH2O. E o que é que isto quer dizer? Diz-nos que cada átomo respectivo está na proporção de 1 para 2 para 1. Um átomo de carbono para 2 de hidrogênio para 1 de oxigênio. Mas a mesma fórmula empírica existe para fórmulas moleculares diferentes. Por exemplo, esta fórmula empírica que temos para a glicose também é a mesma fórmula empírica que temos para o formaldeído, que ele é mesmo o CH2O. E também é a mesma fórmula empírica para o ácido acético. Temos a mesma 2, 4, 2, quer dizer que temos um átomo de carbono para 2 de hidrogênio para 1 de oxigênio e também para o ácido lático. Então, aqui estávamos a falar da glicose. Esta fórmula empírica é a mesma para a glicose, para o formaldeído, para o ácido acético e para o ácido lático. O que difere neles é a fórmula molecular. Para sabermos a fórmula empírica de determinado composto, começamos por medir a massa de cada elemento na amostra, obtendo a massa de cada elemento em percentagem de massa total. Como? Vamos usar a seguinte fórmula. A percentagem mássica do elemento é dada pela massa do elemento na amostra dividido pela massa total da amostra vezes 100. Vamos fazer um exercício para ficar mais claro. Uma amostra de eucaliptol de massa total de 3,16 gramas, depois de analisada, obteve-se a seguinte composição: 2,46 gramas de carbono, 0,373 gramas de hidrogênio, 0,329 gramas de oxigênio. Determinar a percentagem mássica de cada elemento. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos pegar aqui nos dados-chave. Massa total da amostra, 3,16. Vamos colocar aqui. Massa total, 3,16 gramas. Massa de cada elemento já está aqui bem especificada. Então, vamos usar aquela fórmula que acabámos de ver. Percentagem mássica. Vamos começar pelo carbono. Massa do carbono na amostra a dividir pela massa total, vezes 100. Substituímos. Massa do carbono, 2,46. Dividimos pela massa total, 3,16, vezes 100. Quanto é que dá? Passamos agora para o hidrogênio. Massa total é a mesma, 3,16 gramas. Massa de hidrogênio na amostra, 0,373 gramas. Percentagem mássica de hidrogênio. Massa do hidrogênio a dividir pela massa total, vezes 100. Vamos substituir 0,373 a dividir pelos 3,16 vezes 100. Quanto dá? Massa total já ainda temos ali. Vamos fazer aqui a massa do oxigênio. 0,329 gramas. Percentagem mássica do oxigênio. Massa do oxigênio dividir pela massa total vezes 100. Substituímos 0,329 a dividir pelos 3,16 vezes 100. Quanto que dá? E aqui temos os resultados, que
que vos deve ter dado. E agora que já sabemos calcular percentagens mássicas, vamos aprender a calcular as fórmulas empíricas a partir das percentagens mássicas. Vamos assumir que a massa na amostra é exatamente 100 gramas, depois de já termos a percentagem mássica. Então, vamos admitir que a massa da amostra é exatamente 100 gramas. Massa da amostra. Então, a percentagem mássica de cada elemento vai nos dar a quantidade em gramas de cada elemento. A seguir, vamos usar a massa molar de cada elemento. E vamos calcular, a partir da massa molar de cada elemento, vamos calcular o N. Sabem o que é o N? Número de moles. Ok? A partir daquela fórmula que nós já vimos lá atrás, na aula anterior. Temos a fórmula da massa molar, que é a massa a dividir pelo número de moles. Então, o número de moles é igual à massa a dividir pela massa molar. E é esta fórmula que vamos usar. E este número de moles é o número de moles relativo de cada elemento. Vamos fazer um exemplo. Então, temos este exercício. Determina a fórmula empírica da vitamina C. Um laboratório identificou a seguinte composição: 40,9% de carbono, 4,98% de hidrogênio e 54,5% de oxigênio para a amostra em cima da vitamina C. Então, o que é que nós temos que fazer? Vamos considerar que numa amostra de 100 gramas, lembrem-se sempre, vamos considerar uma amostra de 100 gramas, então estas percentagens vão passar a ser gramas. E passaremos a ter 40,9 gramas de carbono, 4,98 gramas de hidrogênio e 54,5 gramas de oxigênio. Temos a massa molar de cada um, que são dados tabulados. Massa molar do carbono, 12,01. Massa molar do hidrogênio, 1,01. E a massa molar do oxigênio. A partir destes dados, vamos à fórmula. N igual a massa a dividir pela massa molar. E temos que fazer isto para cada um destes três elementos. Então, se vocês fizerem as contas 1 a 1, substituem a massa de cada um pela respectiva massa molar também. E então iríamos obter o N do carbono, 3,41 moles de carbono. O N do hidrogênio obteríamos 4,54 moles e o número de moles do oxigênio seria 3,41 moles. O que é que isto nos quer dizer? Quer dizer que estes três átomos estão na nossa molécula na proporção de 3,41 para 4,54 para 3,41. Mas nós precisamos de números inteiros. Não pode ficar vírgulas aqui no meio. Precisamos de números inteiros. Então, agora o próximo passo é dividir cada um destes números pelo número de menor valor, que é comum, é o 3,41. Se nós dividimos o 3,41 por 3,41, vamos obter 1. Se dividirmos 4,54 pelo mesmo 3,41, vamos obter 1,33. E aqui também é 3,41, vamos obter a mesma. Então, neste caso temos um número inteiro. Aqui também, mas este ainda não é um número inteiro.
Então, temos que achar um fator para multiplicarmos até obtermos um número inteiro. Se multiplicarmos por 2, vamos fazer assim, vezes 2. Aqui no 1 continuamos a ter um número inteiro. Aqui também vai ficar 2. Aqui vai ficar 1,66. Ainda não é um número inteiro. E se multiplicarmos à mesma este por 3, ficaríamos com 3,00, 3,99 e 3. Este número agora é 4. Então, podemos usar o número 3 como fator de multiplicação. E então, podemos dizer que na fórmula empírica temos que representar neste fator de proporção. Então, cada átomo de carbono, cada 3 átomos de carbono para 4 átomos de hidrogênio para 3 átomos de oxigênio. Então, a fórmula empírica ficaria C3H4O3. E assim, chegamos à fórmula empírica da vitamina C. Vamos pegar outra vez no exemplo do eucaliptol e vamos calcular a fórmula empírica. Lembram-se que tínhamos 77,8% de carbono, 11,8% de hidrogênio, 10,4% de oxigênio. Assumimos uma amostra de 100 gramas e tudo isto passa para gramas. 77,8 gramas de carbono, 11,8 gramas de hidrogênio, aqui 10,4 gramas de oxigênio. O que é que precisamos mais? Massas molares do carbono, 12,01, do hidrogênio, 1,01 e do oxigênio, 16. Sempre com unidades, para não haver enganos. E agora, o que é que fazem? A partir destes dados, vão calcular o N de carbono, o N do hidrogênio e o N do oxigênio. Então, que proporção é que vão obter? Vamos completar este exercício em casa, cada um de vocês, e deixem nos comentários. Lembrem-se do resto dos passos necessários para chegarmos à fórmula empírica. Dividir pelo número de menor valor. Lembrem-se, são necessários números inteiros para a fórmula empírica. Pode ser necessário multiplicar pelo mesmo fator todos os valores. E então, vão conseguir chegar a uma resposta? Agora vamos terminar este vídeo falando acerca das fórmulas moleculares. Como vocês viram no início do vídeo, a fórmula empírica para a glicose era CH2O. Mas também vimos que era a fórmula empírica para outros compostos. Como é que nós os distinguimos? A fórmula molecular dá-nos o número exato de cada elemento numa molécula. Da glicose é C6H12O6. Lembram-se do formaldeído? CH2O. Ácido acético, C2H4O2. E do ácido lático, C3H6O3. Estas são as fórmulas moleculares, mas todas têm a mesma fórmula empírica. E para calcularmos a fórmula molecular de um composto, precisamos de uma informação muito importante: a massa molecular do composto. E depois calculamos quantas vezes a fórmula empírica deve ser multiplicada para se obter o valor da massa molecular. Então, a partir da massa molecular da fórmula empírica, neste caso 30,03, teríamos que multiplicar por 6 para chegarmos à fórmula molecular da glicose, porque a massa molecular da glicose é-nos dada. Então, esta massa molecular multiplicada por 6
tem que ser igual à massa molecular da glicose. E então, a partir do momento em que temos a informação da massa molecular de cada um dos compostos, sabemos quantas vezes temos que multiplicar a massa molecular da fórmula empírica. Vamos fazer um exercício para ficar tudo muito mais claro. A massa molecular do estireno é de 104 gramas por mol. A sua fórmula empírica é CH. Qual é a sua fórmula molecular? Vamos começar por calcular a massa molecular da sua fórmula empírica. Massa molecular do CH. Vamos somar massa molecular do carbono mais a massa molecular do hidrogênio. E vamos obter 13,02 gramas por mol. Vamos pegar nesta massa molecular e vamos pegar na massa molecular do estireno e fazemos o seguinte. 104, que é a massa molecular do estireno, vamos dividir pela massa molecular da sua fórmula empírica. Isto vai dar 8. Como estamos a falar na proporção de 1 para 1, chegamos logo à conclusão que a fórmula molecular do estireno é C8H8. E assim a nossa aula vai ficar por aqui. Espero que tenham ficado bem esclarecidos. No entanto, se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo ou deixar o vosso comentário neste vídeo.